Você já se perguntou por que os pássaros tendem a voar em círculos? É por causa das térmicas. Térmica é como uma grande bolha de ar quente que se eleva a partir do solo. Você já empinou pipa em um dia de muito vento e a observou subir e descer? Imagine se o vento fosse quente em vez de frio, e em vez de uma pipa, você fosse um pássaro ou um planador. Pois é, esse vento quente seria uma térmica. As térmicas ocorrem quando o sol aquece a terra, e o ar próximo ao solo fica quente e começa a subir. Isso cria uma coluna de ar ascendente que pode ser usada por pássaros e planadores para subir ao céu. Da mesma forma que você pode usar o vento para empinar uma pipa, os pássaros podem usar as térmicas para voar sem bater muito as asas. Eles podem circular dentro da térmica e subir cada vez mais alto sem gastar muita energia. Os pássaros que tendem a usar esse modo de voar em círculos são as grandes aves de rapina, como falcões, abutres e águias. Quando elas voam em círculos no céu, parece que estão apenas pairando no ar, mas não, é tudo uma questão de térmicas novamente. Isso as ajuda porque, à medida que sobem mais alto sem se cansar, elas podem procurar alimentos com mais facilidade ou ficar atentas a predadores em uma boa posição no céu. As térmicas também são importantes para alguns outros animais voadores, como os insetos. Podemos ver muitos pássaros voando em círculos juntos. O fato de ficarem juntos os ajuda a economizar ainda mais energia. Alguns pássaros, como gansos e patos, tendem a voar em uma formação em V para economizar força. O interessante é que todas as aves do bando se revezam na liderança do V. À medida que voam, as aves da frente se cansam, recuam e outras aves assumem a liderança. Dessa forma, todos os pássaros têm a chance de descansar e economizar energia. As térmicas também podem criar tempestades poderosas, como as trovoadas. E às vezes, quando vemos pássaros voando em círculos ou em forma de V, é porque pressentiram que uma tempestade está chegando. Isso acontece porque o mau tempo vem acompanhado de baixa pressão. Os sistemas de baixa pressão são áreas na atmosfera em que a pressão do ar é mais baixa do que nas áreas ao redor. Essa queda de pressão pode fazer com que o ar se mova e crie vento. Se houver umidade suficiente no ar, a baixa pressão pode até causar tempestades, chuvas fortes e também furacões. As aves migratórias costumam usar seus sentidos aguçados de audição e visão para detectar mudanças nas condições climáticas. Quando uma tempestade se aproxima, pode haver mudanças na pressão do ar, na velocidade do vento e na temperatura, o que pode afetar seu comportamento. Alguns outros animais também apresentam comportamentos interessantes quando o mau tempo se aproxima. Vacas e outros animais podem se amontoar em grupos para se aquecerem e se protegerem durante uma tempestade. Além disso, sabe-se que as vacas se deitam no campo antes de uma tempestade como forma de minimizar o desconforto. A crença é que as vacas preveem o clima e se deitam porque podem sentir uma queda de pressão no ar, que acontece quando uma tempestade se aproxima. No entanto, isso ainda não foi confirmado cientificamente, pois não há evidências suficientes que apoiem essa ideia. As vacas realmente gostam de se deitar de vez em quando, mas o fazem por vários motivos, como para descansar ou ruminar. Portanto, quando você vê uma vaca deitada, não pode ter certeza de que é porque tem tempestade chegando. Estudos diversos apresentaram resultados diferentes. Um concluiu que as vacas não apresentavam nenhuma mudança de comportamento significativa antes da chuva, enquanto o outro concluiu que as vacas se levantavam com mais frequência quando a chuva estava chegando. Os anfíbios, como rãs e sapos, podem nos dar informações sobre fenômenos naturais. Anuros coachando mais alto e por mais tempo do que o normal podem indicar que uma tempestade está se aproximando. As rãs são sensíveis a mudanças na umidade e na pressão do ar e tendem a se tornar mais ativas e vocais pouco antes de uma tempestade. E em se tratando de sapos, pesquisas dizem que eles podem até prever terremotos. Isso ocorre porque antes de um terremoto, há mudanças na química das lagoas onde eles vivem. Mudanças no solo causam essas alterações, o que, por sua vez, faz com que os sapos fujam de suas casas. Os cientistas acreditam que devemos estudar esses padrões para prever terremotos com mais precisão. Os cães também podem sentir tempestades e trovoadas que estão chegando. Eles sentem mudanças na pressão do ar na atmosfera, além de terem os sentidos de audição e olfato muito mais apurados do que os humanos. Quando uma tempestade se aproxima, é possível perceber certos aspectos no comportamento do cão. Por exemplo, ele pode ficar mais inquieto ou colado em você, pode ofegar excessivamente ou andar para frente e para trás, assim como tentar se esconder em um local seguro. Isso ocorre porque os cães podem sentir a eletricidade estática que se acumula no ar antes de uma tempestade e podem ficar ansiosos ou assustados com os ruídos altos e os flashes brilhantes dos relâmpagos.
Há relatos de que os cães também podem prever terremotos, mas não há nenhuma evidência concreta disso. Mas quem se importa? Os cães são nossos heróis de qualquer maneira. As abelhas também podem sentir mudanças nos níveis de pressão e umidade, e assim usam essas informações para prever quando uma tempestade está chegando. As abelhas são insetos sociais que vivem em grandes grupos em colmeias ou colônias. É por isso que prever o tempo é tão importante para elas, pois precisam proteger suas colmeias e procurar alimentos antes que a tempestade chegue. Portanto, para as abelhas, o mau tempo pode vir como as verdadeiras férias que elas desejam há tanto tempo, apenas relaxando e comendo todo o alimento que colheram previamente, mais ou menos como eu. As aranhas também têm superpoderes quando se trata do clima. Bem, elas não podem prever exatamente o tempo, mas seu comportamento pode nos dar uma pista sobre a temperatura externa. Quando vai ficar mais frio, as aranhas podem procurar abrigo dentro de casa. Portanto, se você vir muitas aranhas em sua casa, pode ser um sinal de que o tempo frio está a caminho. Talvez você já tenha ouvido falar que as cobras podem prever terremotos. A lenda que deu origem a essa crença remonta a 373 a.C. e diz que as cobras e outras criaturas deixaram a região antes de um enorme terremoto na Grécia. Uma história legal, mas há poucas evidências sólidas para apoiar essa teoria. Os cientistas reconhecem que as cobras e outros animais podem perceber os terremotos alguns segundos antes das pessoas, pois sentem melhor a onda inicial, mas ainda não está claro se conseguem detectá-los com dias de antecedência. E quanto às ovelhas e seu sexto sentido? Ele permite que elas prevejam a chuva ou a neve. Elas se aglomeram firmemente antes de uma tempestade, o que pode ser uma forma de se manterem aquecidas ou de se protegerem do clima. Mas essa teoria ainda precisa ser testada e comprovada adequadamente. Mé! Lobos também podem ser ouvidos uivando durante grandes tempestades. Muitas pessoas acham que os lobos fazem isso em noites de lua cheia, mas alguns especialistas acreditam que a mudança na pressão do ar que vem com uma grande tempestade pode causar desconforto nos ouvidos sensíveis dos caninos, e é isso que os faz uivar. Mas, novamente, é difícil dizer com precisão, pois os lobos uivam por vários motivos. Eles o fazem para sinalizar perigo, atrair uma parceira e se comunicar com sua matilha. Também não há evidências de que a lua cheia os fascine tanto que eles sintam vontade de uivar ao vê-la, mas isso é bom para os filmes. Os tubarões têm ouvidos sensíveis às mudanças na pressão do ar e da água, o que geralmente ocorre durante furacões e tempestades tropicais. Alguns especialistas acreditam que eles podem detectá-los e mergulhar rapidamente em águas mais profundas para se manterem em segurança. Estudos mostraram que os tubarões se comportaram dessa forma muitas vezes antes de tempestades. Novamente, ninguém tem 100% de certeza sobre isso, mas como muitos outros animais, eles têm uma capacidade especial de detectar mudanças em seu ambiente e usá-las para sobreviver e prosperar ao longo do tempo. Um pôr do sol roxo. Você deve ter visto um desses pelo menos uma vez na vida. Normalmente não é nada ameaçador e tem a ver com a forma como a luz viaja. A que o sol produz é branca. Quando passa por um prisma, você vê ondas de luz de cores diferentes, de vermelho e laranja a azul, verde e índigo. Ela normalmente se desloca em linha reta se não houver nenhum obstáculo no caminho. As ondas mais curtas, incluindo azuis e roxas, são espalhadas mais facilmente quando encontram esses obstáculos, como moléculas e aerossóis na atmosfera. Como o Sol está baixo no horizonte ao nascer e se pôr, sua luz precisa passar por mais moléculas que espalham violeta e azul. As cores que seus olhos captam são o amarelo, laranja e vermelho, mas com as condições certas é possível ver o lindo céu roxo. Às vezes ele surge por motivos muito mais assustadores, como furacões, incêndios florestais ou tempestades de poeira. A concentração de vapor no ar aumenta e a luz se espalha mais do que o normal. Poeira, sol poente e nuvens baixas também contribuem para esse espetáculo natural. O céu fica laranja e vermelho ao entardecer se ainda houver luz suficiente. Em seguida emite tons de rosa, que se misturam com um azul escuro acima. Bem, você se lembra do que acontece quando essas duas cores se encontram? Surge o roxo. Nem todo furacão faz o céu ficar dessa cor, e tentar adivinhar se isso vai acontecer é como apostar em um arco-íris. Ainda assim, as pessoas relataram que vários grandes furacões provocaram esse fenômeno. O céu verde pode parecer tão espetacular quanto o roxo, mas na verdade também grita perigo. Ele geralmente está lá para avisar que uma tempestade, granizo ou tornado está por perto. Essa cor única é resultado da mistura dos raios solares amarelos com a luz azul vinda das nuvens de tempestade.
Você está curtindo um belo dia à beira-mar com uma brisa fresca nos cabelos, quando de repente percebe que a água começa a recuar da praia a uma velocidade enorme. Este é um sinal para começar a correr o mais rápido e distante que puder. Isso provavelmente significa um tsunami a caminho. Uma reação rápida maximiza as chances de sobrevivência. Se perceber que o nível do mar está subindo, mas não parece muito extremo, pode ser outro sinal de um tsunami. Acontece em 40% dos casos, e a entrada de água é a primeira onda dele. A próxima, muito maior e mais perigosa, geralmente ocorre em cerca de 10 minutos. Outra coisa é que ele gosta de surgir com alguns sons altos. As pessoas os descrevem como um trovão, uma locomotiva, um helicóptero ou apenas um estrondo alto. Você vê um canal de água agitada na praia? É melhor ficar longe da água. Pode haver uma corrente de retorno sob a superfície e ser extremamente perigosa. Às vezes, as ondas atingem a costa de uma maneira estranha, formando essas correntes. Você pode ver uma quebra estranha nas ondas, ou uma área com uma cor diferente do resto da água. Pedaços aleatórios de algas marinhas indo em todas as direções são outro sinal de alerta. Se acontecer de ficar preso em uma corrente de retorno, tente se manter à tona, mas não ir contra ela. Você só irá desperdiçar energia preciosa. Grite por socorro e tente flutuar ao longo da praia. Depois de sair da corrente, nade diagonalmente até a costa. Da próxima vez que vir nuvens de formato cônico no céu, lembre que é um bom momento para começar a procurar algum abrigo. Se continuar assim, uma forte tempestade está a caminho. Mas se uma delas com esse formato começar a girar, significa que está prestes a se transformar em um tornado. Se houver abelhas por perto, elas podem salvá-lo de grandes problemas um dia. Essas pequeninas trabalhadoras ficam mais ativas do que o normal quando sentem que uma tempestade está a caminho, e aceleram para coletar mais néctar antes que ela os atinja. Uma vez que terminam, sempre voltam para a colmeia 10 a 15 minutos antes da chuva forte, mesmo quando não há sinais óbvios de que esteja chegando. O segredo para isso são pelos supersensíveis nas costas que podem captar acúmulos eletrostáticos de nuvens de tempestade. Durante séculos, as pessoas notaram que os animais agem de maneira estranha alguns dias antes de grandes eventos sísmicos. Os cachorros não param de latir, as vacas param de dar leite, e os sapos, ratos e cobras saem de casa. Parece que os animais podem sentir ondas de choque iniciais menores que são imperceptíveis para os humanos. Os cientistas tentaram encontrar alguma explicação para isso e realizaram testes e experimentos intermináveis. Até agora, ainda estão tentando explicar esse mistério. Você pode sentir o cheiro de ozônio no ar? Quando uma tempestade está a caminho, é o odor mais distinto e acre que se pode perceber. Uma carga elétrica de um raio o liberta de altitudes mais elevadas. O outro cheiro de chuva mais agradável é o petrichor. A água da chuva desperta moléculas em plantas, árvores, concreto e asfalto, e o aroma se espalha por todo o lugar. Você pode até sentir esse cheiro na própria boca. Todos aqueles íons positivos no ar que um raio libera se misturam com o ozônio e a saliva. E é assim que você fica com aquele gosto metálico amargo. Quando um raio está prestes a cair, você pode ouvir sons bizarros de crepitação, zumbido ou vibração vindos de objetos de metal próximos. As palmas das mãos podem começar a suar, e é capaz que seu cabelo fique em pé. Esse é um claro apelo à ação para salvar sua vida. Cargas positivas estão passando por seu corpo, tentando alcançar a parte carregada negativamente da tempestade. Confie em mim, você não quer que elas o atinjam. Se não vir nenhum abrigo que possa alcançar rapidamente, tente se tornar menor do que os objetos ao seu redor. Abaixe seu guarda-chuva e fique longe de cercas de arame, canos de metal, trilhos e outros objetos metálicos. E não se deite no chão, provavelmente está molhado, o que significa que é um ótimo condutor de eletricidade. Se de repente você notar fendas no asfalto ao lado de sua casa, pode ser um sinal de alerta de sumidouro. Inspecione sua residência por dentro. A porta começa a emperrar, ou talvez haja uma lacuna onde as paredes encontram o teto. Armários e gavetas de cozinha irregulares, pisos inclinados, escadas que começam a se inclinar, vazamentos de água após cada chuva e molduras deslocadas são sinais de que um sumidouro está prestes a abrir. Para saber se é definitivamente um deles e o quão perigoso é, você precisa consultar uma empresa de engenharia. Se encontrar um sumidouro que já esteja lá, fique longe. Cerque ou ponha cordas no local para torná-lo menos perigoso para os outros. Você precisará de ajuda profissional para corrigir o problema. Alguns vulcões gritam quando estão prestes a entrar em erupção.
Pequenos terremotos que costumam acontecer antes produzem um zumbido. É praticamente inaudível para os ouvidos humanos, mas às vezes atinge uma frequência que permite ouvi-lo como um estranho som estrondoso ou sibilante vindo do solo. Esse ruído é conhecido como tremor harmônico. Com alguns vulcões é o barulho das bolhas de magma vibrando ao passar por fendas na crosta terrestre, mas nem sempre é assim. Se os cientistas conseguirem entender o que exatamente causa esses gritos vulcânicos, poderão criar um sistema limitado de alerta precoce para erupções vulcânicas. Se você estiver na natureza, preste atenção à água em riachos, quedas d'água e rios. Se o nível estiver caindo rapidamente, mesmo que esteja chovendo, isso pode ser um indício de um deslizamento de terra próximo. E se você escutar um leve ruído estrondoso ou sons incomuns, como pedras batendo umas nas outras, pode significar que detritos estão vindo em sua direção. É um sinal para ir para a segurança imediatamente, como agora mesmo. Vamos ver se você já descobriu os segredos ocultos dessas coisas. A pequena seta ao lado do símbolo da bomba de combustível no painel do carro. Isso pode parecer bastante óbvio, mas está lá para dizer de que lado fica o tanque. Chega de demorar horas para lembrar, a resposta está bem na sua frente. A temporada de inverno é sinônimo de muito chocolate quente e lindos casacos. Dizem que as pessoas se vestem melhor nessa estação. Eu certamente concordo. Quando fica frio lá fora, separo todas as minhas roupas mais quentes. Você já se perguntou o que significa o meio cinto do seu casaco de inverno favorito? Hoje em dia existe apenas por uma função estética, mas foi inicialmente usado para juntar o tecido extra de jaquetas que dobravam como cobertores. O cinto era literalmente utilizado para transformar um cobertor de volta em uma jaqueta. Agora, não há nada mais irritante do que vestir seu lindo suéter de lã e se coçar por ele. Para evitar que isso aconteça novamente, aqui está um segredo. Vire-o do avesso e o mergulhe em água fria. Adicione 2 a 3 colheres de sopa de vinagre e deixe descansar por algum tempo. Escorra a água. Agora, enquanto a peça ainda está molhada, massageie uma quantidade generosa de condicionador de cabelo nas fibras de lã. Deixe de molho e após 30 minutos pressione suavemente o excesso de água e deixe secar em uma toalha. Pronto, chega de suéter que coça. É sexta-feira e você convidou alguns amigos para uma noite de hambúrguer. Aí pega aquele delicioso ketchup Heinz para deixar tudo ainda mais gostoso quando o sanduíche estiver pronto. Mas o molho parece preso. Não importa o quanto você aperte a garrafa, não quer sair. Seu amigo percebe e dá uma dica brilhante. Confira a marcação 57 na embalagem. Não a do logotipo, que não significa nada, mas aqui está marcada na garrafa. Ela indica o melhor local para espremer para tirar o molho. É Ketchup Palooza! Camisas femininas e masculinas têm botões em lados diferentes. Se isso já te confundiu, aqui está a explicação. Os fabricantes do século XIII começaram a colocar os botões femininos no lado esquerdo. Na verdade, esses acessórios eram um sinal de riqueza. A maioria das pessoas amarrava suas roupas com tiras de pano, mas as mulheres mais ricas tinham empregados para vesti-las como camareiras. Os botões à esquerda facilitavam esse serviço. O estilo viajou no tempo e os fabricantes continuam a fazer assim até hoje. Será que aquele gelo opaco em sua bebida é normal? Imagine que você foi até a sua pizzaria preferida. Quando chega, fica com água na boca só de pensar no refil de refrigerante grátis que receberá. Enquanto espera pela sua pizza, vai até a máquina e enche seu copo com gelo até a borda. Mas então percebe que ele está um pouco mais opaco do que o normal. E aí pensa, por quê? Será que é melhor jogar tudo fora ou servir o refrigerante? Às vezes, o cubo congela de fora para dentro, e a primeira coisa a congelar é a água mais limpa. Minerais e impurezas são empurrados para o meio, deixando o cubo turvo. Neste caso, opte pelos pedaços transparentes, o que significa que tem apenas água. É menos provável que você tenha problemas assim. Tudo vai ter um sabor melhor e o gelo vai durar mais tempo, mantendo a bebida refrescante por mais tempo. O ar preso dentro do cubo vai evaporar e as impurezas derretem antes do que a água. Caso você precise de boas notícias, as máquinas de gelo comerciais tendem a produzir cubos transparentes. Aproveite tudo o que pode beber. Os teclados nem sempre foram organizados da maneira que são hoje. Os primeiros foram feitos para máquinas de escrever. Lembra delas? Enfim, eles foram organizados em ordem alfabética. A letra A ficava ao lado da B, depois a C e assim por diante. Então, por que o sistema que conhecemos e temos hoje é chamado de QWERTY?
Originalmente, se a digitação fosse muito rápida, os braços de metal que seguravam as letras encavalavam. A solução foi espalhar pares de letras comumente usados, como S e T. E a linha superior terminava com as letras Q, W, E, R, T, I, o que permitia que os digitadores realmente fizessem o serviço mais rapidamente e com muito menos travadas. Ainda hoje isso é usado. Se você cresceu fora da cidade, provavelmente está acostumado a ver galões por aí. Eles são super importantes quando o combustível está acabando e o posto de abastecimento mais próximo está longe. Um galão pode transportar até 3 litros de combustível. Mas você já se perguntou por que eles têm 3 alças diferentes? Essa característica peculiar foi projetada pensando em quão pesado o combustível pode ficar. Se você estiver sozinho, pode usar a alça do meio. Vai distribuir melhor o peso. Mas se tiver um par de mãos extras, cada uma pode pegar uma alça de cada lado e carregá-la. E também significaria que você é um mutante. O bolsinho dentro da calcinha não é bem um bolso, é chamado de reforço. Consiste em um tecido extra que é costurado para fins higiênicos. Mas a maioria dos fabricantes não quer gastar esse dinheirinho a mais costurando as 2 pontas do tecido, então virou um bolso. E isso é tudo que tenho a dizer sobre o assunto. Você já deu uma olhada no interior de uma tampa de refrigerante? A da garrafa de vidro vem com uma característica especial, um forro de plástico transparente. E não foi inventado apenas para distribuir prêmios e códigos de recompensa. Ele serve para deixar sua bebida efervescente, pois é o responsável por manter o dióxido de carbono dentro da garrafa. Ponto para quem pensou nisso. Eu amo alguns refrigerantes. Agora, se você precisar de esfregões de panela, tente isso. Sempre que comprar laranjas, não jogue fora a sacolinha de rede. Guarde-a e faça seu próprio esfregão. É só amarrar e está pronto. Vai funcionar muito bem com pratos e vai limpar aquelas panelas e frigideiras sujas. Digamos que você esteja em público e precise usar o banheiro. Sabe para onde devem ir aquelas capas de assento de papel? A maioria de nós as posiciona ao contrário, porque eu acho que esse assunto nunca surgiu na escola. Mas elas são realmente feitas para ir para frente. Isso evita que arrastem todos aqueles germes. Não jogue fora garrafas de vidro vazias. Mantenha as que têm gargalos mais longos para regar as plantas. Basta enchê-las com água e virá-las de cabeça para baixo em um vaso. Empurre-as suavemente no solo e deixe lá. A água será transferida para o vaso à medida que o solo ficar seco. Isso é ótimo para quem esquece de regar as plantas de casa. Outra dica profissional de jardinagem interna. Para evitar que a água vaze das plantas, use um filtro de café. Coloque-o no fundo do vaso antes de adicionar a terra e a planta. Isso evitará que a água escorra. Guia de cores de etiquetas de pão. Isso é comum nos Estados Unidos. Se você já foi para lá, pode ter notado que os saquinhos de pão carregam pequenas etiquetas com cores diferentes. Cada uma indica o dia da semana em que o produto foi feito. Isso ajuda os lojistas e consumidores a saberem o quão fresco ele é. Para a segunda-feira é azul, terça verde, quinta vermelha. A de sexta é branca e de sábado é amarela. Domingo? Bem, o padeiro precisa descansar. Você consegue resistir ao poder do plástico bolha? A maioria das pessoas é altamente seduzida por ele, o que torna impossível ficar perto de um pedaço por longos períodos. Mas você sabia que o produto não foi inventado inicialmente para embrulhar coisas? Uma equipe de engenheiros e um inventor estavam tentando desenvolver um papel de parede texturizado. Eles tentaram selar 2 cortinas de chuveiro juntas para capturar bolhas de ar, para dar ao papel de parede uma superfície elevada. Mas o público não comprou a ideia. Até que anos mais tarde alguém viu que era um material de embalagem perfeito. Podemos dar uma salva de palmas para esta invenção atemporal? Ou melhor ainda, alguns estouros de plástico bolha. Olá, ilustre convidado! Seja bem-vindo ao Aquário Incrível! Aqui você poderá ver as criaturas marinhas e oceânicas mais perigosas. Mas não deixe o que eu disse confundi-lo. É bem possível que você se depare com um desses animais subaquáticos durante uma caminhada na praia. Então, dê uma olhada neles com cuidado agora, e assim evite um desastre. Isso é um peixe ou uma pedra? O que você está vendo é comumente conhecido como peixe-pedra, mas um de seus nomes mais sofisticados é Synantheia verrucosa. Se você gosta de mergulhar e observar o mundo subaquático, talvez já tenha se deparado com um sem perceber. A aparência dele torna quase impossível distingui-lo de uma pedra real, devido à sua coloração cinza e aparência manchada.
especialmente se você estiver usando óculos de mergulho embaçados. Então, é melhor prestar atenção, porque caso contrário, as consequências podem ser infelizes, já que este é o peixe mais venenoso conhecido. Embora alguns tipos de peixes-pedra sejam conhecidos por viver em rios, a maioria é encontrada em recifes de corais próximos aos oceanos Pacífico e Índico tropicais. Eles projetam seus espinhos dorsais em forma de agulha quando são perturbados ou ameaçados e injetam o veneno que contém. A razão mais comum pela qual ocorrem picadas é quando nadadores pisam neles sem perceber. No entanto, não é preciso estar submerso para ser picado. Como eles podem sobreviver fora da água por até 24 horas, também é necessário prestar atenção onde se pisa na praia. Aqueles que foram picados por peixes-pedra descrevem a experiência como extremamente angustiante. O veneno pode resultar em infecção e, em alguns casos, choque e paralisia. Isso pode ser um pouco assustador, mas, apesar de sua má reputação, o peixe-pedra é comestível se for preparado adequadamente. Quando ele é aquecido, o veneno se decompõe. E se as barbatanas dorsais, que são a principal fonte de veneno, forem removidas, o peixe-pedra cru também é servido como sashimi. Essa criatura pode parecer saída de um filme de ficção científica, mas ela é muito real. Diga olá ao polvo de anel azul. Não se deixe enganar por seu pequeno tamanho, que pode variar de 12 a 20 centímetros, incluindo os braços, pois ele é cheio de venenos para causar grandes danos a até 26 pessoas em minutos. Assim como os peixes-pedra, os polvos de anéis azuis são encontrados nos oceanos Pacífico e Índico, do Japão até a Austrália. Eles normalmente vivem em recifes de corais e áreas rochosas do fundo do mar. Alguns também podem ser encontrados em poças de maré, ervas marinhas e leitos de algas. Os polvos de anéis azuis não são agressivos por natureza. Quando não estão em busca de comida, como caranguejos e camarões, ou em busca de um par, muitas vezes se escondem em detritos marinhos, conchas ou fendas. Somente se forem provocados, encurralados ou tocados é que se tornam perigosos para os humanos. Quando ameaçados, adquirem a cor amarelo brilhante e os anéis azuis cintilantes aparecem por todo o corpo, como uma exibição de alerta para os predadores em potencial. Suas mordidas geralmente passam despercebidas, então pode ser tarde demais quando se nota uma. O veneno pode causar tonturas e perda de sentidos e de habilidades motoras, até finalmente paralisia. Portanto, é melhor cuidar onde pôr as mãos e recuar rapidamente se vir um. Não é um buquê de flores, então não tente pegar e cheirar uma dessas coisas rosa parecidas com tubos. O que está diante de seus olhos é um animal marinho chamado ouriço-flor, que pode parecer lindo, mas não se deixe enganar pela aparência. Ele foi eleito o ouriço marinho mais perigoso em 2014 no Guinness World Records. A espécie habita as áreas tropicais do Indo-Pacífico Ocidental e é encontrada entre recifes de corais, rochas, areia e leitos de ervas marinhas em profundidades de até 90 metros. A característica mais notável dela são os pedicelários, órgãos de defesa em forma de garra que também são encontrados nas estrelas do mar. O que torna os ouriços-flor diferentes de qualquer outro ouriço do mar é o fato de que seu pedicelário é parecido com uma flor e geralmente branco-rosado ou branco-amarelado com um ponto roxo central. Escondidos sob essas flores há espinhos curtos e rombudos. Embora muitos ouriços marinhos liberem seu veneno por meio desses espinhos, os ouriços-flor distribuem seu veneno por meio de seus pedicelários ou flores. Se eles não forem perturbados, as pontas dessas flores geralmente são expandidas em formas redondas parecidas com copos. Em suas superfícies, há minúsculos sensores com os quais podem detectar ameaças. E assim que entram em contato com essas ameaças, essas flores imediatamente se fecham e começam a injetar veneno. O que é estranho é que as pequenas garras delas às vezes podem quebrar e cair de seus caules, grudar no ponto de contato e continuar injetando veneno por horas no intruso. Parece uma poça gigante de sorvete de framboesa derretido, certo? Pode crer, mas é uma água-viva juba de leão, que também é chamada de água-viva cabeluda. Ela é conhecida por preferir águas frias. É por isso que pode ser encontrada principalmente no Ártico, no norte do Atlântico e do Oceano Pacífico. Mas é possível avistá-la também nas Ilhas Britânicas e na Escandinávia. A juba de leão é uma das maiores espécies conhecidas de água-viva. Ela recebe esse nome por seus longos tentáculos parecidos com cabelos que podem atingir até 3 metros de comprimento. E embora o diâmetro médio de seu sino seja de cerca de 50 centímetros, às vezes ele pode chegar a mais de 2 metros. A maior água-viva juba de leão registrada foi vista em 1865 na costa de Massachusetts.
foi medida com tentáculos de cerca de 36 metros de comprimento e diâmetro de 2 metros. Para te ajudar a imaginar, isso é mais longo que uma baleia azul. O animal caça estendendo seus tentáculos para fora e criando uma armadilha para pegar sua comida. São cerca de 1.200 tentáculos urticantes e os peixes teriam que ter muita sorte para escapar deles. A picada geralmente não é fatal, mas é bom evitar nadar em seus tentáculos, pois pode ser muito doloroso para os humanos. E se você vir uma na praia, é melhor não tocá-la, pois ainda pode picar mesmo muito tempo depois de estar na areia. Curiosidade, essa água-viva aparece como suspeita na história A Juba de Leão, de Sherlock Holmes. Mas não se preocupe, não vamos dar spoiler. O último animal marinho que você está vendo agora é uma cobra marinha. E sim, ela é diferente das enguias. Existem 69 espécies identificadas de cobras marinhas. A maioria pode ser encontrada nas águas tropicais e subtropicais dos oceanos Índico e Pacífico, e elas existem há milhões de anos. Para facilitar as coisas, os cientistas separaram todas as diferentes espécies em duas categorias: verdadeiras cobras e laticaudas. Enquanto as verdadeiras passam quase todo o tempo no mar, as laticaudas também podem ficar um período em terra. Se você vir uma cobra na praia, pode dizer se é uma terrestre ou marinha olhando para sua cauda. Se for parecida com um remo, então é uma marinha. Mas certifique-se de manter distância em ambos os casos. Todas as cobras marinhas precisam emergir regularmente para respirar, pois não possuem guelras. É por isso que você pode encontrar uma enquanto nada. Se isso acontecer, é melhor nadar o mais rápido que puder, pois a maioria das cobras marinhas tem mais veneno do que a média de uma serpente ou cascavel. No entanto, como elas só atacam se provocadas, as mordidas são bastante raras. Mais um fato legal sobre as cobras marinhas: elas são os únicos répteis a dar à luz nos oceanos. A maioria das espécies mantém os ovos dentro de si e dá à luz animais quase totalmente formados enquanto nada. Isso só não acontece com a laticauda colubrina, que vem para a terra para colocar os ovos. Lembra do peixe-pedra do início do nosso passeio? Ele é caçado pelas cobras marinhas, culpa da cadeia alimentar. Oh meu Deus, veja só, tem um tornado gigante vindo em sua direção. E é tão rápido! Estes ciclones podem se mover a velocidades malucas de mais de 400 km por hora. Além disso, eles podem fazer um caminho 80 km de comprimento e 2 de largura. Às vezes você pode vê-lo chegando claramente, outras vezes nuvens baixas ou mesmo a chuva podem escondê-lo. Assim ele se esgueira para cima de você e você nem mesmo o vê. E na maioria dos casos, um tornado pode se desenvolver tão rápido que ninguém pode sequer avisá-lo a tempo se já estiver muito próximo. E agora, esta tempestade maluca está realmente perto. Talvez você tenha alguns minutos para chegar a um lugar seguro. Você tem um porão? Vá se esconder. Ou talvez, eu sei, é só uma ideia maluca, mas o que você acha de entrar dentro de um tornado para verificar como seria? Alguns tornados aparecem como redemoinhos em forma de corda, enquanto outros têm nuvens largas na forma de um funil. E aqui está o segundo, bem diante de você. Olhe para esses ventos rodopiantes nascidos em uma tempestade. Eles se estendem para baixo até o chão. Muitas vezes o granizo também se junta à festa. Os Estados Unidos têm algo como 1000 tornados por ano. O estado do Texas detém um recorde com cerca de 120 tornados por ano. Um recorde que não traz orgulho, mas você geralmente verá a maioria dos tornados na Tornado Alley, ou Alameda dos Tornados, que é um trecho de terra no centro-oeste dos Estados Unidos. Eles se desenvolvem quando o ar quente e úmido vindo do México se encontra com o ar frio e seco do Canadá. Estes dois se chocam e se transformam em uma poderosa tempestade que em algum momento pode originar tornados. E você verá a maioria dos tornados lá entre abril e junho, embora ultimamente alguns tenham acontecido até mesmo em dezembro. Eles podem variar desde uma tempestade de poeira regular até uma força incrivelmente poderosa capaz de levar carros, grandes árvores ou até mesmo casas. Mas esta é uma chance única. Você nunca esteve tão perto, certo? Além disso, é gigantesco. Não vê assim tão grande seguido. Ok, pronto então? Está se aproximando. Você sente o vento ficar mais forte enquanto joga terra e detritos na sua cara. Você fecha os olhos e, whoosh, você entrou, e é uma loucura. Ventos brutais estão girando enlouquecidamente em torno de você, e estão te levantando ao mesmo tempo. Está se sentindo tonto? Se sentindo como a Dorothy do Mago de Oz?
Agora talvez seja um bom momento para verificar o que realmente está acontecendo com você enquanto está dentro, girando com os ventos e... Oh, espere! Isso é a motocicleta do vizinho girando junto com você? Espero que ela mantenha a distância. Agora vamos tirar um momento para contextualizar. Estar no meio de um tornado furioso é, na verdade, algo a que se pode sobreviver. Mas eu não vou mentir, não vai ser fácil. A primeira coisa que você sentiria provavelmente seria as mudanças de temperatura. Dentro deste ciclone louco pode estar 20 graus mais frio do que fora dele. Isso porque o centro do funil do tornado gira o tempo todo. Todo esse funil faz com que o interior do vórtice fique mais frio e torna o ar mais fino do que você está acostumado. O ar seria 20% menos denso do que, por exemplo, o que você encontraria em altitudes elevadas. Espero que você não esteja planejando ficar aí por muito tempo. A pressão atmosférica dentro deste vórtice giratório é tão baixa que seus pulmões não serão capazes de extrair oxigênio suficiente. Trocando em miúdos, respirar dentro de um tornado é como tentar conseguir um pouco de ar a uma altitude de 8.000 metros. Isso é um nível profissional semelhante à escalada do Everest. Portanto, sim, é preciso de alguma ajuda para se conseguir simplesmente respirar regularmente. Em resumo, você provavelmente desmaiaria após apenas alguns minutos. Mas não se preocupe, eu te trouxe esta máscara especial, então a respiração não será mais um problema. Você notou como o fluxo de ar de dentro é suave? Alguns observadores de tempestades acabaram mesmo dentro de um tornado. Eles mais tarde disseram que de fora parecia tudo muito caótico, com muitas nuvens e ventos raivosos rodopiando ao redor. Mas que por dentro o ar é surpreendentemente suave, o que não quer dizer que esse será um passeio tranquilo de qualquer maneira. E você não está sozinho ali dentro. A motocicleta do vizinho não é a única coisa que você vai ver lá. Madeira, tijolos, vidro, talvez até carros, vacas, casas, telhas e outros objetos grandes. Você terá muita sorte se nada se chocar com você nesse caos. Com todos os detritos que estão girando a, por exemplo, 500 km por hora, dificilmente você conseguiria evitar. Mas digamos que um milagre acontece e você superou isso. Agora você está realmente tonto e está se perguntando quando tudo isso vai acabar e se você vai conseguir sair desse gigantesco tornado. O tornado acabará desacelerando. Isso acontece porque entra ar frio no ciclone. Só porque as coisas estão se acalmando, isso não significa que dê para relaxar. Bem, seu estômago pode, já que todo o redemoinho maluco já passou, mas o tornado vai te deixar cair de qualquer altura em que você estiver quando parar. Se você estiver em algum lugar sobre campos, pode haver um fardo de feno macio para amortecer sua queda. Espere, estamos falando de um ciclone que provavelmente tem mais de 14 km de altura, então isso não vai funcionar. Espero que você tenha trazido seu paraquedas, porque agora seria uma boa hora para abri-lo, não? Não se preocupe, eu sou todo a favor de finais felizes, então vou te ajudar. Aqui está. E agora você está descendo lentamente desfrutando da vista, se é que consegue ver alguma coisa ao seu redor tonto do jeito que está. Como é que o céu está claro e iluminado pelo sol à sua esquerda? Você se pergunta. Não é incomum. Tornados muitas vezes se formam perto da borda de uma tempestade. É como uma fronteira entre dois mundos diferentes. E nem sequer ventava. O ar estava bastante parado antes da tempestade, certo? Isso também é comum. Ok, acho que você sabe que esse tipo de cenário é impossível na realidade. Então seria melhor encontrar um local seguro rapidamente se um tornado estiver próximo. Use primeiro seu abrigo subterrâneo. E se você não tiver um, seu porão pode ser a próxima melhor escolha. Tenha uma TV ou rádio a pilha sempre à mão, juntamente com pilhas novas, ou um dispositivo com internet para poder ouvir as últimas atualizações sobre um eventual tornado. Inclua também alguns elementos não perecíveis, água e outros alimentos essenciais prontos para uma eventualidade. Acontece que algumas pessoas foram realmente pegas por tornados e conseguiram sair dessa. Um tornado realmente as deixou cair a algumas centenas de metros de distância, sem nenhum arranhão. Ei, eu diria que parece incômodo demais só para economizar uma grana com o Uber. Mas você não pode ter uma garantia de que estará seguro ou onde irá parar. Seria incrivelmente difícil sair daqueles grandes e ferozes, como as supercélulas. Elas se enquadram na categoria dos tipos mais fortes de tempestades, na maioria das vezes com trovoadas. E imagine cair em uma tromba d'água.
No entanto, estas podem ser mais amenas, pelo menos no início, porque são fracas e se formam sobre água morna. Portanto, poderiam ser como uma parte do seu dia de spa, pelo menos até que se movam para o interior e se transformem em um verdadeiro tornado. Você sente um ronco vindo de baixo. Não é o seu estômago. É um barulho baixo e ameaçador. Quando olha para cima, vê luzes estranhas se mexendo acima do chão. Elas parecem bolas de luz penduradas no alto do céu. Sua garganta trava, você engole em seco. É isso que chamam de luzes de terremoto. Esse fenômeno ainda é pouco compreendido, mas testemunhas dizem já tê-lo visto em diferentes formas e tamanhos, como esferas de luz, chamas, raios ou um brilho intenso no céu. Pouco depois, um forte terremoto ocorre. Cientistas não conseguem explicar por que essas luzes surgem e nem sempre elas aparecem. Alguns acreditam que seja uma reação de gases subterrâneos liberados na atmosfera. No caso de hoje, o terremoto também chega, mas não tão forte quanto se esperava. O chão está tremendo, mas é possível manter o equilíbrio. Ele acaba tão abruptamente quanto começou e você vai para casa. No caminho, vê um flash e ouve um barulho de algo se rachando. Um raio atingiu uma árvore solitária pertinho de onde você estava. Ela pegou fogo e tem uma coluna de chamas subindo para o céu. Ainda não começou a chover e o pilar se torna cada vez mais alto. Já ouviu falar em tornado de fogo? Esse fenômeno ocorre quando o vento é pego em um círculo próximo do chão por causa de diferença na pressão do ar. Esses mini tornados geralmente são fáceis de ver. Escombros pequenos, poeira, areia e folhas sobem, começando a voar em círculos rápidos. Mas aí, se houver alguma fonte de fogo por perto, o funil pode pegá-la e soprá-la mais forte como um fole. As chamas ficam dando voltas e subindo cada vez mais alto, até que é criado um redemoinho parecido com uma torre. Ainda bem que os tornados de fogo duram pouco tempo e normalmente não causam muito estrago. Mas não tente se esconder de uma tempestade debaixo desta árvore diferente. Você pode encontrá-la na Flórida, nos Estados Unidos, e em algumas partes da costa do Caribe. Externamente, ela não parece ter nada de especial. Um tronco cinzento, folhas verdes e frutas parecidas com maçãs pequenas. Mas lembre, nunca arranque essas maçãs e jamais fique perto da árvore, principalmente se estiver chovendo. Estamos falando da mancenilheira, considerada a mais perigosa do mundo. Seu tronco, casca, galhos e frutas contêm um suco venenoso. Uma gota desse ácido corrosivo pode acabar com a sua pele. Mesmo. A árvore pode secretar esse suco e, se você se encostar nele sem querer, corre o risco de queimar a mão. Quando chove, as gotas de água caem sobre a árvore e se misturam ao veneno. A água também pode bater na casca e cair sobre sua pele. É por isso que é melhor manter distância. Quase não há nenhuma erva ou cogumelo crescendo perto dela. Os animais nem chegam perto. E as pessoas não a cortam nem colhem seus frutos. Também não se pode fazer uma fogueira com seus galhos. Queimar essa madeira emite uma fumaça venenosa que pode até cegar. Os moradores locais conhecem bem essa árvore, mas turistas e viajantes podem se machucar acidentalmente por causa dela. É por isso que, em sua maioria, as mancenilheiras são marcadas com tinta vermelha ou possuem uma placa alertando para seus perigos. No oeste da Venezuela, as pessoas que vivem perto do rio Catatumbo não têm medo de raios, pois os veem praticamente todas as noites. Eles começam às 7 da noite e não param enquanto o dia não amanhece. Houve uma pausa uma vez por alguns meses, de janeiro a março de 2010. Isso ocorreu provavelmente por causa da seca, ou talvez a eletricidade tenha acabado. Em 1991, um cientista sugeriu que o fenômeno acontece em razão de correntes de ar frio e quente que se encontram na região. Outra teoria é de que os raios surjam pela presença de urânio no leito do rio. E nem todos os raios acontecem dentro de nuvens. Existe um fenômeno raro chamado tempestade suja, quando eles se formam acima de um vulcão. O mais famoso fica no Japão. Ele entra em erupção quase todos os dias e cospe nuvens escuras bem alto. Imagine o quão assustadoras elas são. Agora, inclua os raios. Os comuns acontecem durante uma tempestade, quando cristais de gelo batem uns contra os outros.
Em uma tempestade suja, pedacinhos de cinza vulcânica colidem, criam fricção e iluminam o céu. Em um dos locais mais quentes e secos da Terra, o deserto de Danakil, na África, as temperaturas geralmente passam dos 50 graus. A paisagem deslumbrante tem muitos vulcões ativos e geysers que cospem gases tóxicos, como cloreto e enxofre. As lindas águas verdes, azuis e amarelas são chuva e água do mar aquecidas pelo magma. Um passo em falso por lá e você já era. Já este fato aconteceu em junho de 2009. As pessoas em certas regiões do Japão deixaram suas casas após uma forte chuva e encontraram peixes, sapos e girinos por toda parte. Campos, ruas, gramados e telhados estavam lotados dessas criaturas aquáticas. Um homem ficou chocado ao ver 13 carpas caírem em cima e ao redor de seu porta-malas. O susto foi tanto que ele parou de contar. Ninguém sabe ao certo de onde essa chuva bizarra veio. Mas a teoria mais popular alega que uma tromba d'água poderosa tirou todas essas criaturas de seu habitat. Depois as carregou pela atmosfera superior e as deixou cair em cima das pessoas aqui embaixo. E agora, seja bem-vindo ao Lago Abraham, no Canadá. Ele está totalmente congelado. Você pisa sobre o gelo transparente e olha para baixo para ver o que tem lá dentro. Nenhum peixe. Só algumas bolhas misteriosas congeladas. Elas parecem nuvenzinhas congeladas ou águas vivas que se esqueceram de pegar uma blusa de frio. Há milhares dessas bolhas que são feitas de metano. Mas não tente furar um buraco no gelo para pegá-las. O metano é altamente inflamável. As bolhas são criadas por bactérias que comem folhas, mato, insetos ou qualquer outra coisa orgânica que entrar no lago. Quando o metano encosta na água gelada, se transforma em milhares de bolinhas congeladas. No momento em que o gelo derrete, elas estouram e fazem um chiado. Lagos parecidos podem ser encontrados perto de algumas encostas do Oceano Ártico. Lá, as bolhas podem ser muito maiores que balões de ar quente. Lindas, com certeza, mas perigosas. O próximo lago impressionante fica na Indonésia, na ilha de Java. Você vai a um vulcão majestoso, todo coberto por mato e árvores. Ele parece estar adormecido, mas há fumaça saindo lá de cima. Você sobe até o pico. Exausto, cansado, todo suado. Dá uma parada para se refrescar. Parabéns, chegou ao topo. Ao olhar para dentro da boca do vulcão, se surpreende. Não há lava fervente, só um lindo lago azul brilhante lá embaixo. Parece um oásis, perfeito para um mergulho. Você corre para lá e se prepara para pular. Mas não é água, é ácido. Gases sulfurosos saem debaixo do vulcão e entram no lago. O lago, por si só, é cheio de metais. Quando os gases encostam neles, formam aquela linda água, ácido, de cor turquesa. É melhor partir para uma vila mais próxima, descansar e voltar à noite, quando estará mais fresco. Na escuridão, o lago parece brilhar. Logo acima dele, você vê pequenas nuvens cheias de luz explodirem. Os gases sulfurosos subiram, se juntaram ao ar e produziram aquela luz brilhante. Mesmo assim, não chegue muito perto. O mar é estranhamente vermelho e nenhuma criatura consegue sobreviver nele. Só pode ser magia negra. Na verdade, são pequenas algas que se reproduzem descontroladamente ali, dando à água essa coloração diferente. Elas possuem toxinas que destroem os mamíferos, aves e tartarugas do mar, e também as criaturas que se alimentam delas. Para os humanos, o contato com essas bactérias resulta em problemas respiratórios ou intoxicação alimentar. Às vezes, até navios grandes afundam no mar aberto sem razão aparente. E o motivo geralmente são as bolsas de bolhas que os vulcões subaquáticos produzem, mesmo quando estão adormecidos. Essas fábricas de magma ficam submersas a mais de 2.500 metros. Quando acordam, agem da mesma forma que os vulcões terrestres e podem causar tsunamis assustadores. Esta árvore parece uma garrafa, e é por isso que se chama árvore-garrafa. Ela fica na Namíbia e atrai muitos turistas. Mas não se aproxime muito dela, pois se trata de uma das mais perigosas da Terra. Uma substância leitosa flui de dentro do tronco e é altamente tóxica para o corpo humano. O lado bom é que essa árvore possui lindas flores cor-de-rosa com branco e o miolo vermelho. Existe uma árvore que cresce no oeste da Austrália que já foi usada como prisão. É isso mesmo.
Uma cela para criminosos existiu dentro de um baobá por muito tempo. As pessoas geralmente ficavam ali temporariamente, apenas por uma noite. Depois eram levadas a seu destino final. A prisão foi construída há mais de 1.500 anos e foi preservada até hoje. Turistas que visitam o local podem até dar uma espiadinha lá dentro.